Sábado, dia 3 de março, às 23 horas, início do sexto jejum do propósito de fé dos meus projetos de conquistas para 2012. Com encerramento no domingo, na reunião das primícias, às 9 horas da manhã, em todos os templos do Ministério Mudança de Vida. E em São Paulo, às 7 e às 9h30 da manhã. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga aí, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Amém? Por favor, sente-se, por gentileza. Pegue a sua Bíblia e abre em Mateus 15. Vamos ler do 21 ao 28. Vamos lá. Mateus 15, 21 a 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, que quer dizer uma mulher grega, ela era grega, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém. Ok. Esta mulher, certamente, já tinha procurado de tudo, até porque, sendo grega, tinha seus deuses e fé em seus deuses. Mas não atingiu o que ela queria, não obteve o que queria, que era a libertação da filha. E aquilo ouviu falar que esse Jesus, sim, ele podia fazer. E ela foi em busca dele, e foi correndo, diz a Bíblia, atrás dele, gritando: Senhor, ajuda-me. Senhor, Senhor. E a Bíblia diz aqui, ó, que Jesus não falou nada. Tem misericórdia de mim, Senhor? E ele não falou nada. Ela gritando aqui, ó, tem misericórdia de mim? Minha filha está endemoniada. Ele não falou nada. Os discípulos, sem ainda maturidade, simplesmente, quer dizer, ele não falou nada porque não tem importância. Vê que em muitas situações, eles se mostram sem discernimento nenhum.
Então chegaram perto do Senhor e disseram: Senhor, manda ela embora, que ela está gritando aqui, né? Está incomodando. O Senhor parou, ele respondeu: fui enviado apenas para as ovelhas de Israel. Quer dizer, escuta, você é grega, eu não vim para você, e eu não tenho nada com você. Ela caiu de joelhos, adorou e disse: ajuda-me. Mais uma vez ele para e diz: não é certo tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Grande é a sua fé, mulher. Seja conforme você deseja. Quando nós falamos de praticar ou de manifestar a fé, de agir a fé, alguns até já entenderam bem sobre isso. Bom, e chega um ponto que agir a fé, como ela agiu aqui, buscando socorro no Senhor, não é o bastante. Na verdade, a primeira parte, se torna comum. Ela foi buscar ajuda no Senhor, como muitas pessoas gritaram por ajuda, tem misericórdia. Muitas pessoas fazem isso. Mas a diferença é como ela reagiu a todas as negativas, como ela reagiu a essa atitude dura do Senhor, é que surpreende. Ela foi inteligente em buscar ajuda no Senhor, mas ela foi surpreendente na forma de reagir a todas as negativas, a todos os nãos. Essa reação é que nos move. Aí está a grandeza. Aí é que nós vemos de verdade aquele que anda por fé. Porque muitas pessoas dizem que têm fé. Tem algumas que, mais que dizer, até são capazes de buscar o Senhor. Mas quantas que são capazes de reagir em meio à tempestade, às impossibilidades, os nãos, as humilhações? Quantas que são capazes de reagir quando ela chegou no fim da linha, humanamente? Não muitas. Para começar, ela foi muito inteligente, foi buscar o Senhor. Mas isso muita gente faz também. Ele até busca. Mas na primeira dificuldade ele desiste também. Ele para, ele não é contínuo, ele não é perseverante. Ele para. Então, nós já estamos num entendimento ainda mais avançado. Tem gente que diz que tem fé e acha que é o bastante. Tem gente que vai buscar o Senhor, também julga que já é o bastante. E nós vamos entendendo que não basta só dizer que crê no Senhor, que tem fé, não basta só ir buscar o Senhor, não basta só agir a fé naquilo que quer, mas reagir. Quando você já fez tudo, quando você já agiu em tudo, quando você fez tudo que era possível, já buscou, já clamou, já insistiu. E parece que até o próprio Senhor está dificultando as coisas para mim. O Senhor, além de não facilitar, está dificultando. Ele não facilitou nada para ela e ainda dificultou. Olha, mulher, eu não vim para você, compreendeu? Não, eu vim para Israel, tá?
o senhor, mas me ajuda, de joelhos. O senhor ainda dá outra. Não, não é bom, não é certo tirar o pão da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ele estava se referindo àquele cachorrinho que fica embaixo da mesa, que é de estimação, e você está fazendo a refeição e o bichinho está ali. Quer dizer, eu não vou tirar o prato, preparar um belo prato, e ao invés de dar para o meu filho, eu vou dar para o cachorrinho? Não vou fazer isso. É só você analisar. Exatamente assim. Então, quer dizer, Israel, ele tratou de filho, e ela do cachorro. E era, o exemplo era, disse, ela era um cachorrinho. O emocional, ele não entende isso aqui. Se ela fosse religiosa, ela agiria como a maioria dos religiosos, ou todos reagem. Isso aí não era de Deus, isso não era para mim, não era para ser curado, não era para acontecer. É a minha provação, é a minha luta, é a minha cruz, é melhor abrir mão disso. Eu tenho que aceitar, minha cruz, tenho que aceitar. O emocional, ele também é religioso, mas ele é fraco, ele fica doente até. Porque ele foi muito humilhado, ele foi tratado muito mal, e onde já se viu, eu fui buscar ajuda nesse homem, esse homem me trata desse jeito. E se você se colocar no lugar dela, você vem buscar ajuda e a pessoa diz, não posso. Você apareceu aqui pela primeira vez. Não, você não ajuda porque você está aparecendo a primeira vez. Aqui a gente só ajuda quem já é membro há pelo menos 1 ano. Se não é membro, um ano pelo menos, se está aqui todo dia, já não ajuda. Não, mas eu preciso. Não, já não te ajuda. Não vamos te ajudar. Mas me ajuda, por favor. Não, nós não vamos tirar do pessoal que já está aí, dizimando, ofertando há muito tempo. Para dar para você, você nem dizimou até hoje, meu filho, aqui. Você não fez nada, você acabou de chegar. Vamos tirar do pessoal que já está aqui, fazendo as coisas para dar para você? Não. Tirar nosso tempo. Fazer isso não. A mulher veio e adorou, depois que ela já tinha pedido misericórdia, o Senhor disse, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Ela cai de joelhos, adora e pede, ajuda-me, Senhor. Não é bom eu tirar da boca, não é certo tirar da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Olha a reação de fé dela. É aí que você tem que se apegar. Olha a reação dela. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Até os cachorrinhos comem das migalhas. Eu quero a sua ajuda. Nem que for, nem que for migalhas, eu quero a sua ajuda. Mas eu não vou abrir mão, eu quero. Ô mulher, grande foi a tua fé. Você precisa entender muito bem esta palavra, porque isso mostra uma força emocional fora de sério. Além que muito poucos têm essa força emocional. Esse controle sobre as emoções. Porque aqui a pessoa chora, despenca, se ofende. Porque tem gente que se ofende por qualquer coisa, até com um olhar já está ofendido. Se essa mulher fosse aquelas pessoas sensíveis, ela tinha despencado, entrado em depressão com a atitude do Senhor. Então você vê o nível de controle que ela tinha sobre as emoções dela. A capacidade de reagir a toda essa situação. Porque ela já tinha um problema, que é um filho endemoniado, doente, uma filha, né? Mas falamos, é um problema que toca, é uma coisa doída.
Ela já tinha algo muito difícil em casa. Então ela era uma mulher que já sofria com problema, ela vivia um drama, ela tinha algo difícil para enfrentar. A vida dela já não estava brincadeira, estava difícil. Ela vai buscar ajuda, ela recebe isso aqui. Mas você vê que o Senhor estava trabalhando para que o nível de fé dessa mulher fosse elevado. O Senhor estava trabalhando a vida dessa mulher e a levou ao limite. E ela não se submeteu. Então, ter fé, dizer, eu fui buscar o Senhor, muita gente faz. Praticar a fé aqui e ali, muita gente faz. E reagir quando você chegou ao limite, quando todas as possibilidades se esgotaram, quando chegou humanamente ao fim. Chegou no fim, e não tem mais, é o fim de tudo. Você consegue ainda reagir e continuar batendo, avançando, insistindo. Você consegue reagir diante daquele e dizer, não, eu não vou desistir. Eu vou insistir. Eu não vou abrir mão. E você vê que o que o Senhor queria era realmente isso. Ela reagindo, ela manifestando uma fé viva. Uma fé viva, com determinação, com uma ousadia. O Senhor esperava isso aqui dela, como o Senhor está esperando isso de nós. Minha gente, você tem que entender o seguinte, a gente vai sendo, as coisas, o Senhor vai nos ensinando, e à medida que você vai crescendo nele, ele vai te experimentando ainda mais. Ele vai te impulsionando a coisas maiores. Todo mundo diz que quer coisa grande. Mas a fé que manifesta sempre é bem pequena perto da grandeza que dizem querer atingir. Muita gente diz que crê, muita gente segue a Jesus, mas poucos agem e menos ainda reagem na fé. Quando chega a hora dele reagir, ele já manifestou a fé, mas agora tem que reagir com uma fé ainda mais forte, crendo ainda mais, colocando ainda mais força numa situação que humanamente chegou ao fim. Então é isso aqui. O Senhor esperava isso dela. O Senhor em nenhum momento, eu tenho absoluta certeza que em nenhum momento tinha a ideia dela não sair dali com o que ela tinha ido buscar. Mas o Senhor aí experimentou e a levou no limite. E ela foi reagindo. Ela pediu misericórdia, ele ignorou. Ela está pedindo socorro, ele está ignorando. Os discípulos falam, manda essa mulher embora. Ele para e diz, eu não vim para você, vim só para Israel, tá? Ela cai de joelhos, a reação que ela já tinha. Quando ela foi gritar misericórdia, ela estava manifestando a fé. Quando ela estava ali, correndo atrás dele, gritando, ela estava manifestando a fé. Isso aqui é uma manifestação de fé. Só que até aqui, muita gente faz isso aqui. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Senhor, muita gente faz isso. Quantas pessoas que já vieram na igreja, entraram, fizeram uma oração, clamaram, buscaram, cantaram, passaram pelo altar. Depois, quando se depararam com as dificuldades, nunca mais voltaram.
até aqui, essa primeira parte, isso aqui muita gente faz. Isso não é uma coisa tão difícil de ser feita. Mas e quando você está clamando, pedindo misericórdia, o Senhor está ignorando? Aí quando ele para falar, diz, não vim para você. Ela cai de joelhos, adora, pede ajuda. A mulher de joelhos pedindo ajuda, ele diz, não é bom tirar da boca dos filhos, não é certo tirar da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. E ela ali naquela posição diz, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Oh, uau! Que é isso, meu pai? Quem agiria? Quantos reagiriam assim? Quantos reagiriam com tanta força, tanta determinação? Mostrariam realmente, eu creio, e eu sei que o Senhor pode fazer. Está entendendo, Senhor? Eu sei que pode fazer. Porque quando você já buscou tudo, e aí busca o Senhor, e parece que nem no Senhor não vai encontrar o que precisa. E aí? Meu Deus, já busquei tantos deuses, busquei em tantos lugares, fiz tantas coisas. Agora eu busco esse Jesus que tem mudado a vida de muita gente, e ele diz que não pode fazer na minha vida. Bom, mas foi o que ele disse, mas eu continuo crendo nele. Ele diz que não pode, mas eu continuo crendo. Essa palavra é para elevar o seu nível de fé. Tem que abrir a sua mente. E entender que nós vamos sendo trabalhados por Deus. Porque Deus nos quer maduros. Não um bando de crianças mimadas e que choramingam por tudo e se chateiam por tudo. E se magoam por tudo e reclamam de tudo. Não! Um povo forte, maduro, que recebeu muitos nãos e portas na cara e tantas situações negativas e continua dizendo, eu não sei de que maneira, mas essa vitória já é minha. E eu não sei de que forma. Eu não sei o que Deus está trabalhando, o que Ele está fazendo, mas eu sei de uma coisa, Ele é a saída, eu não vou desistir e sei que já venci. É o que Deus está esperando de muitos. Porque muitos já disseram, eu creio, muitos já estão seguindo o Senhor, muitos já pediram misericórdia, muitos já têm manifestado a fé. Têm agido a fé. E agora o Senhor está dizendo, reaja, reaja, porque o que surpreende não é a primeira parte, é como ela foi reagindo, e reagindo, e reagindo. É isso. O que nos move na mulher sunamita não é o quanto ela apoiou o ministério de Eliseu e a mulher que era, mas como ela reagiu quando o filho morreu. Ela subiu a escadaria, colocou o menino, olha os detalhes. Quantas mães agiriam assim? Ela ficou a parte da manhã toda com o filho gritando, com dor na cabeça, até que esse filho morreu nos braços dela, ela sobe, coloca ele na cama do Eliseu, desce, fecha a porta, pede um jumento, o marido pergunta, o que você vai fazer? Está tudo bem, meu bem? Está tudo bem. Fala para o servo, não para, não perde tempo, corre, vamos ao homem de Deus. O Geazi chega, o servo diz, tudo bem com você, com o seu filho, com o seu marido? Tudo bem. O que nos surpreende é a reação dela quando tudo terminou humanamente. Então, às vezes, nós chegamos num ponto em que tudo
termina, acaba, é o fim. Vem e diz, acabou. Para você, para mim não, Deus está agindo. Não, mas acabou, esquece isso. Não vou esquecer. Eu não vou esquecer. Então, bispa, eu manifestei a fé. Eu agi, bispa, a fé. Então, reaja na fé agora. Reaja. Essa fé, não muitos conseguem praticar. É por isso que não muitos vivem a grandeza do poder de Deus. Porque até um ponto, muitos até fazem. Mas chega um ponto que a maioria vai estagnando, desistindo e acomodando. Eu estou me fazendo entender? Isso entra. Chega um ponto que a pessoa desanima. Ela desiste. Ela para. E com a desculpa de que ela tentou. Ela insistiu, ela agiu, ela fez o que ela tinha. Eu gritei, eu fui até Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu fiz. Mas você vê que muitas vezes o Senhor espera que você faça mais. Algo bloqueia e você insiste, bloqueia de novo, você insiste, e tudo se fecha, mas você continua. Você continua. E você tem que lutar para entender esta fé. Porque você vê que é isso que o Senhor espera. Essa mensagem, esta palavra, essa história não está aqui com outro intuito que não seja mover o nosso espírito. Não está com nenhum outro intuito que não seja mover, fazer você entender. Às vezes você já fez de tudo, até na fé. Às vezes a pessoa chega num ponto que ela orou, ela jejuou, ela buscou, ela fez, e ela para e diz assim, mas meu Deus, eu fiz tudo, então não é para ser, não. É para ser, só que o Senhor quer que você reaja ainda mais, que você brigue, que você insista, que você continue. E é isso. E isso é necessário. Porque essa mulher, você vê que ela queria, ela cria. Ela tinha boa intenção, ela estava disposta, ela estava aberta. Percebemos que parece ser uma boa pessoa. Não parece ser, até pelas reações dela, ser uma pessoa desequilibrada, nada disso. Pelo contrário, equilibradíssima. Porque se ela fosse desequilibrada, ela teria agido bem diferente com Jesus. Sim, porque há pessoas que são desequilibradas e descontroladas e brigam com Deus e falam besteiras até para Deus. Chega um ponto de se revoltarem, não contra o problema, mas contra Deus. Ela podia ter feito isso. Ah, não, o senhor é muito mal educado, o senhor não se importa, o senhor... Eu pensei que o senhor podia me ajudar, mas o senhor não pode nada. E você vê que não. Ela estava dominada pelo espírito da fé. Viva. Porque você vê aqui uma ousadia, uma determinação, a insistência dela. Ela se posicionou como uma pessoa forte, de fé, que sabia o que queria, e sabia que em Jesus ela ia encontrar.
Ela sabia. E você vê ela reagindo. E reagindo. E reagindo. O Senhor falando com ela de uma maneira que aqui quando a gente lê, todo mundo, e tal, que história bonita. Mas quando a pessoa vive a situação, é só ir numa repartição pública, num órgão público, sei lá, ou em algum lugar, e é maltratado, para a pessoa ficar super chateada. Nossa, eu fui tão maltratado, que funcionário grosseiro, que pessoa grosseira, com isso, aquilo. Ela não é. Por pouco, fica tudo chateado, emburrado. Às vezes, por mais que faça pela pessoa, a pessoa, qualquer coisa, está chateada, está emburrada, está fechando o coração. Quantos que são assim? A maioria das pessoas se incomodam com tudo, e se irritam com tudo, e se chateiam com tudo, tudo. Reparam. Tem gente que repara tudo. Ele critica tudo, ele pega em tudo, ele pega em coisinha, tudo está incomodando, está chateando. Aí eu estou mostrando para você, no dia a dia, o sujeito dá uma brecada com o carro na tua frente, você já fica irado. Sujeito, não sabe, meu pai. Se é mulher então, só podia ser mulher. Comprou a carta por telefone, minha filha. Que é isso? E assim vai. Se irrita. Com tudo. Então aí você imagina essa mulher com um problema tão grave, uma filha possessa, né? Doente, aquilo uma coisa, um sofrimento, aquilo ela vendo a filha, sai em busca. Jesus, que era certamente a esperança dela, né? A minha última porta. O que não tem mais, se não resolver aqui, não tem mais o que fazer. Jesus fala, não, ela grita, Jesus ignora, finge que não está ouvindo. Às vezes dá essa sensação, meu Deus, estou orando, o senhor está me ouvindo? Não, pai. Mas ele está. Aí ele para e diz, não vim para você, minha filha. Não vim para você. Ela cai de joelhos, adora, me ajuda, Senhor. Não é certo tirar da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Eu quero a minha vitória. Grande a tua fé, mulher. Vai, seja feito conforme você deseja. Por quê? Porque ela foi reagindo com uma firmeza, com uma determinação, com uma força admirável. Quando uma pessoa busca o Senhor, ela está sendo inteligente. Mas quando ela reage, ela está sendo mais que isso. Então, deixa isso entrar no teu espírito. Ela agiu e reagiu, e a reação dela é que nos surpreende. Se para você tudo terminou, o Senhor está dizendo, reaja. Reaja. Se para você, meu pai, mas eu já fiz tudo. Talvez ela poderia, com muita gente aqui, na primeira parte, quando ela pediu misericórdia, também, com muita gente, chega só nessa parte e julga, eu já fiz de tudo. Aí você vê que ainda tinha mais para fazer. Cada não, cada obstáculo, cada situação, cada palavra, ela teve uma resposta, ela teve uma reação inteligente de fé, de força, de sabedoria, de fé viva. Então reaja. Se você já agiu,
está na hora de reagir. Bispo, eu já agi tanta fé, então reage agora na fé. Bispo, mas chegou no limite. Você acha que chegou. Deus está te experimentando para que você viva um milagre ainda maior. Teria sido muito simples, ele não facilitou nada para ela. Ah, mas aqui ele não facilitou mesmo. Aqui dá até a sensação de que ele trabalhou para ela desistir. Às vezes dá essa sensação. O senhor, parece que o senhor está trabalhando para eu desistir? Não, para você crescer, meu filho. É para você ficar mais firme mesmo. Mais forte mesmo. Como é que aquele guerreiro de Davi conseguiu matar 300 numa batalha, os 3 guerreiros, se você estuda em 1 Samuel, conseguiu matar 800 numa só batalha. Certamente, ele não foi da noite para o dia que ele conseguiu essa façanha, esse feito incrível. Aquilo, ele começou, não sei, a Bíblia não dá esse detalhe, vou imaginar eu. À medida que ele foi aprendendo a manusear a espada e a guerrear, talvez numa guerra conseguiu derrubar 10, noutra 20. E foi aumentando e chegou a 300, a 800 homens numa só batalha. A gente olha e diz, meu Deus, como pode? Isso é impossível. Pois é, uma pessoa ela vai sendo experimentada, ela vai treinando, é um exercício. A fé é um exercício. A fé é um exercício. Você vê que quando nós começamos na fé, nós éramos bebês, e o pouco que nós manifestávamos de fé, vinha uma enxurrada de vitórias para nós. Depois as coisas começaram a ficar um pouquinho mais difíceis. Espera aí, está na hora de você aprender mais, meu filho, ser mais experimentado, crescer. E aí, à medida que a gente vai crescendo no Senhor, andando com Deus, Ele vai nos experimentando para coisas maiores. E aqueles que não se desenvolvem, que não dão espaço, que não se submetem, são os que desistem e fracassam. Porque quando ele chega, o Senhor o leva a um nível maior, experimenta ele um pouco mais, tem uns que nessa hora ele desiste, outros não. Outros reagem. E reagem. Quando vem uma próxima batalha, ele reage. Antes do Davi vencer o Golias, ele matou um urso. Experiência. Ele matou um leão. Aí ele matou o Golias. Ele enfrentou a perseguição do Saul. Ele enfrentou várias guerras. E aí, foi colocado na posição, quando chegou a hora de reinar, de assumir o trono. Mas você vê que ele foi sendo experimentado. Quando ele teve um urso diante dele, aquilo para defender as ovelhas, ele teve coragem de enfrentar. Você imagina a coragem que ele teve que ter para enfrentar, para matar um urso? Quem enfrentaria um urso aqui? Se eu estiver bem armado, bispo e tal, posso até caçar um urso, quem sabe. A maioria, nem tá no zoológico, já chegar muito perto da grade, ele está com medo. Então, o Davi foi sendo experimentado. Ele enfrentou, você vê o nível dele de coragem sendo aumentado. Então, enfrentou o urso, enfrentou o leão. Até chegar ao ponto de enfrentar o que era considerado invencível. Para todo Israel, o exército inteiro estava escondido, para você ter a noção. E o homem ficou lá, o Golias, 40 dias, assombrando e blasfemando e falando horrores. Então, foi crescendo, matou o urso, matou o leão, matou o Golias. Foi perseguido pelo próprio rei de Israel, que era uma perseguição violenta, porque o rei tinha o controle sobre o país.
E ele foi resistindo a tudo, resistindo a todo tipo de adversidade. E você vê que foi crescendo. Então, nós somos motivados a crescer. Outro dia, você dizia crer em Deus. Depois você começou a seguir a Jesus. Depois você agiu a fé. Agora vamos reagir na fé. E reagir cada vez mais. A reação tem que ser cada vez mais forte a cada adversidade e problema que cruzar o seu caminho. A palavra desistir, recuar, abrir mão, não pode existir na tua vida. Deus não tem para mim, Deus não quer fazer, não, Deus quer e quer. Ele quer operar. Mas muitas vezes nós temos que colocar uma força de fé muito maior do que já foi colocada antes. No nome de Jesus. E essa mulher também, você vê o espírito dela quebrantado para o Senhor. E a capacidade dela de reagir é algo fora do comum. Uma das maiores da palavra, que nós encontramos na palavra do Senhor. Eu quero só concluir com 1 Pedro 5, 6, 7. Que diz assim, ó. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nesse momento de batalha, se humilha ainda mais diante do Senhor. Se quebranta, não endurece para ele não, porque isso não ajuda, isso piora. E a ansiedade vai aumentando. A pressão de um lado, a pressão do outro. É um que fala uma coisa, uma notícia que chega, pega a ansiedade e põe em Deus. Não deixa o pânico, o desespero tomar conta. Você está buscando um Deus vivo. E ele não chega atrasado. Mesmo que para você passou de hora. Vamos lembrar que até o Lázaro o Senhor deixou morrer e ainda ficar morto 4 dias. Mas trouxe a vida. Então, quando a gente invoca Deus, Ele sempre reverte e atua no impossível. E para finalizar, Deuteronômio 30, do 11 ao 15. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. O que o Senhor quer dizer é o seguinte: você pode fazer, você pode superar, você pode reagir, você pode ir além, você pode mais. Isso é fato, se você quiser, você pode mais. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, quer dizer, uma promessa, garantia, se você crê que vai acontecer. Está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecê-la. E vejam que hoje põe diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Está diante de vocês. Está diante de vocês. Se você seguir, é vida, é prosperidade, é viver promessas. Se você não resistir, desistir, é morte e destruição. Não tem meio termo. É tudo ou nada em Deus. Ou você vai até o fim, ou você para e fracassa. Não está nem, como está escrito aqui, ó, além do mar, nem em cima no céu. A palavra está aí, a promessa foi lançada, Deus está lhe prometendo e garantindo vitória. Tudo que você tem que fazer é crer
no que você está falando, no que o Senhor tem lançado sobre você, praticar. Não é difícil, não está além do seu alcance. Quando a Bíblia quer dizer não é difícil, quer mostrar para você o seguinte, que você pode fazer. Porque às vezes a pessoa diz, é difícil, mas você pode fazer. O Senhor não facilitou, mas você vê, nós vemos na palavra do Senhor, facilidade nenhuma. Mas quem insistiu, quem reagiu, atingiu o objetivo. Então é possível. Se o Senhor tem trabalhado isso na sua vida, Ele quer que você eleve o seu nível de fé, que você cresça, que você vá além, dê condições a Deus, reagindo. E reagindo sempre. Faça tudo que estiver ao seu alcance. E além disso, tem que ter a coragem para insistir em coisas, quando muitas vezes nós ouvimos de pessoas que acabou, que não dá. E você tem que ter essa coragem, entendeu? De continuar insistindo naquilo. De ir contra tudo aquilo que está sendo falado, dito, declarado já como definitivo. Você tem que ter essa coragem. Uma das coisas que a fé nos ensina, essa coragem de falar, de reagir. Essa mulher foi falando. Ela foi falando, me ajuda, Senhor. Não, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Quer dizer, eu não abro mão. Então essa coragem de agir, de reagir, de se mostrar firme, sempre, em meio à tempestade, à impossibilidade. Tantas. E muitas vezes nós chegamos nesse ponto, e o diabo é aí que ele assombra mesmo, e ele vai com tudo, tá vendo? Você fez tudo, não adiantou, melhor separar, não era para ser, para com isso, etc. E tal. E ele vai te bombardeando de setas, os dardos dele. Os dardos, que são flechas de pensamentos, para que venham sentimentos ruins. E aí você tem que reagir a tudo isso. Como certamente quando Jesus estava falando com essa mulher, ignorando, e falou que veio para Israel, e que não era certo tirar da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos, certamente o diabo lançou os pensamentos. Que absurdo, isso e aquilo. Porque ele lança mesmo. O ser humano é tudo igual. Entendeu? O diabo, ele trabalha contra as pessoas na mesma linha, com pensamentos contrários, lançando o desânimo, lutando para fazê-la acreditar que não vai, que é melhor largar para lá. E é aí que você mostra a tua fé crescendo, reagindo e reagindo. Não se esqueça. Se você já agiu a fé, está na hora de reagir na fé. Como ela fez. Mais força ainda. Em nome de Jesus. Pegue o seu projeto, por gentileza, e se coloque em pé.